Agora sim. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que estamos informando que você iniciou um vídeo ao vivo. Ok. Deixa eu só ver aqui se já tá. Opa, já tem gente aqui já chegando. A Eva tá aí, o Sérgio. Tá, vocês estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo bem? Faz um positivo aí. Genaro, Edu, Luci. Faz um joinha. Tá, escreve aí. Nath, ó, tô te vendo, tô te ouvindo bem. Só confirma aí pra mim. Ah, então esse joinha é de positivo. Lenilson chegando, Gilberto, ótimo, maravilha. Bom, vocês estão chegando aí agora, já compartilha aí com seus amigos aí. Estamos ao vivo aqui no Instagram, direto aqui com o Dr. Rubens. Tem bastante gente chegando, hein, Dr. Rubens? Tem bastante gente, olha. Bastante gente. Boa tarde pro pessoal aí, vamos lá. Ó, tem a Nath ali que estudou com a gente lá na formação, legal. chegando aqui. Certo, quem mais tá aí? Vamos ver. O Edu, Sérgio. Bom, deixa eu já avisar aqui no meu WhatsApp aqui que o pessoal que já tá disponível lá. Deixa eu já avisar o pessoal aqui rapidinho. Mas já vou falar que estamos no ar, certo? E aí a gente já dá uma sequência aqui. Deixa eu avisar o pessoal aqui, tá? Quem mais chegou aí? Mônica, que bom, Mônica tá aí. Vou avisar, já começamos. Ótimo. Tô mandando aqui. A Célia entrou aí, grande líder, participando aí com a gente. Quem mais? Geraldo Brasil. Ei, Geraldo, quanto tempo, hein, meu? No Instagram a gente se encontra, hein? A Dani tá aí também. Ó, minha professora de artes, Rosimar, essa daí que me instruiu bastante. Muito bom. Quem mais? Fábio, Herbert. Oh, essa professora me ama, ei, maravilha. A Simone tá por aí, que bom te ver, Simone, é isso aí. Opa, já vou mandar aqui pro pessoal aqui. Dr. Rubens, o pessoal tá chegando aqui, eu já vou... Estão chegando, abrindo as portas, colocando as cadeiras, sentando, né? Tudo. Que bom que nós temos o mundo virtual, né? Tanta gente falando, mundo virtual. Olha só, como faríamos agora sem esse mundo virtual, né? Então, parece que as coisas vêm no tempo certo com as ferramentas que nós temos para nos ajudar também. Vamos falar a respeito de várias coisas hoje. Você já vai pensando aí quais são as suas dúvidas que vocês gostariam de tirar com a gente, né? Para a gente poder trazer, na medida do possível, alguma elucidação, alguma situação que possa lhe ajudar neste momento. Vocês estão me ouvindo bem? Estou um pouco mais distante, estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí, para ver se estão ouvindo bem. Bom, eu sei que tem muita gente aí curtindo, só para eu saber, vocês ouviram bem o doutor? Tá bom o áudio aí? Positivo, Cíntia, é isso? Ah, Camila também, ó, minha prima, minha madrinha de casamento chegando aí. Camila, que bom te ver. Ah, Fabiana, a Fabiana, que também estudou com a gente, Oi, nossa amiga aí de sala. E o Dete, nossa cliente amiga. Zelma também tá aí, amiga da igreja, que bacana. Muito bom. Ótimo, pessoal. Tô ficando muito feliz aí de ver aí vocês com a gente. Avisa o pessoal aí de casa que nós já vamos começar aí. A Camila mandou um oiê, que bom. Quem mais tá aí? Professor Jonas, que honra, professor, te ver por aqui, direto de Maringá. Estamos juntos aí nessa live, muito bom, professor. Ó, a Fabiana falou, nós somos fera, doutor. Olha o prestígio do pessoal. Olha, Fran, que bom que você chegou, Fran. Tava só te esperando para começar.
Muito bom. Bom, doutor, é o seguinte, acho que tá num bom tempo aí pra gente começar, o pessoal tá chegando aí, né? Para todos vocês aí que já me conhecem, eu vou apresentar um pouco o Dr. Rubens, amigo meu, é o médico da minha família que nos atende, né? Eu trouxe para ele um recibo da minha avó quando a época era de datilografar, então já de longa data, são 38 anos de experiência atuando como médico, tem inúmeras pós-graduações, é um estudioso, é um cientista e tem contribuído muito comigo e com a minha família, né? Logo que aconteceu os problemas aí dessa gripe que aconteceu, né? Uns falam que é gripe, outros chamam de vírus, enfim, do Covid-19, né, do coronavírus, eu fui logo perguntar para quem eu confiava, para quem a minha família confiava, que foi o Dr. Rubens, né? E há uma semana atrás eu estive aqui, ele acalentou meu coração, me deixou tranquilo, me dando as orientações para poder cuidar bem da minha família, né? Ainda tem muita gente chegando aí, Nayara, Marcelo Donzel chegando, a Carla lá de São José do Rio Preto, olha, você vê. Tem mais um de Maringá ali, ó, Márcio, pessoal de longe, doutora Joeli chegou ali, olha aí, que bom, Heloísa, o Adriano também tá junto ali, com a Marta, que bom que vocês estão chegando aí, hein, gente? Ó, o Júnior, mais um que estudou com a gente, hein? A galera tá participando. Você é meu parente, né? É Júnior, né? Júnior? Você é Júnior? Sou Júnior. Mas ele é o primeiro nome, é o Júnior. É primeiro. Edinaldo, dos tempos do banco, hein, Edinaldo? Que bom te ver, hein? Olha aí. José Adriano, Giane, Pedro, Isabel. Que bom que vocês estão aqui, hein, gente? Robério. Muito bom. Boa noite, José Adriano. Bom, Dr. Rubens, eu acredito que o pessoal vai chegando aí, né? O pessoal já pediu para virar a câmera. Ficou melhor assim? Ficou melhor? Ó, o Danilo tá aí, esse São Paulino roxo, hein? Bom, acho que eu virei a câmera, acho que ficou bom, né? Escreve aí. Eu fiquei mais magrinho, mas ficou bom. A câmera está horizontal, vira a câmera, acho que tá um pouquinho atrasado as mensagens aí, né? Tá bom. Bom, ficou melhor, então tá bom. Então é o seguinte, vamos ver aqui. Ótimo. Junta aí mais. É isso. E o áudio? O áudio tá bom? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo o doutor bem? Agora tá top. Legal. Muito bom, muito bom. Então eu tava comentando, não dá pra ler. Ah tá, entendi. Tá bom. Eu tava comentando aí com vocês, ó, até a Josélia chegou, que bom, muita gente chegando aí. Fábio, Leandro, certo, então é o seguinte, eu tava comentando com vocês do meu desespero na semana passada, meu coração aflito, e eu fui buscar aqui o Dr. Rubens para me dar algumas orientações de como eu me comportar no momento, né? Enfim, Dr. Rubens, se apresenta um pouco aí para os meus amigos, esses que me acompanham também já há bastante tempo. É um prazer estar aqui, né? Prazer que estamos aqui. Nossa proposta é conversar sobre saúde, né? Então, sou médico e tenho 38 anos de formado. E a minha busca sempre foi encontrar um jeito de falar sobre medicina sem ser um medicinês, né? Quer dizer, uma linguagem mais próxima de nós, para que a gente entenda. E eu vim trabalhando ao longo desses anos todos, já trabalhei na UTI, já trabalhei em hospitais, em pronto-socorro, aí fui caminhando para um trabalho mais específico, mais personalizado, com uma visão que eu chamo mais integrativa do ser humano.
né? Porque nós não adoecemos só do corpo físico. Tem uma relação muito grande o nosso corpo físico com o emocional, com o mental, com as ideias e com o espiritual. Então a nossa proposta é sempre integrar. E é isso que nós começamos a conversar com vocês aqui, né? Vamos tentar trazer para vocês, tirar algumas dúvidas, talvez trazer um pouco mais de força, de segurança neste momento, que é um momento importante da nossa vida. É um processo de aprendizado muito grande que nós vamos ter nesse momento. Bom, o pessoal falou aqui para eu tirar os comentários. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Tô tentando ver. Bom, vai ser assim mesmo, tá, gente? Opa, acho que eu virei. Bom, vamos continuar aí, tá bom? Qualquer coisa vocês vão falando aí para nós atendermos vocês. Em caso de dúvida, vocês também podem colocar aí que nós estamos lendo daqui, né? Tem gente ali perguntando a especialidade, doutor. Olha, se é tanta coisa que você faz, acho que é melhor você responder essa daí, doutor. Eu me considero um clínico, né? Um clínico. Por quê? Eu tive formação, pós-graduação em acupuntura, em homeopatia, em ortomolecular, em medicina do envelhecimento. São formações que a gente vai estudando, né? Não são especialidades. A minha proposta nunca foi ser um especialista, e sim um generalista. E para ser generalista, eu fui estudando muitas questões do conhecimento humano. Sou um programador neurolinguística de mais de 20 anos, agora sou um coaching também. Estudo muito física quântica, então a minha proposta é fazer uma visão do ser humano. Eu costumo dizer para as pessoas que me procuram que a proposta não é tratar doença, e sim tratar saúde, porque se você ficar saudável, eu tenho toda uma maneira de pensar a respeito, você vai evitar ficar doente, né? Então quanto mais você preservar a sua saúde, essa é a nossa proposta, inclusive, de falar de hoje. Como você pode preservar a sua saúde neste momento, dando dicas importantes para o nosso momento, onde você pode fazer na tua casa aí, bem tranquilo. Vamos lá. Quais são as principais dúvidas nesse momento? Então vamos lá. É o seguinte, doutor. Eu fiquei bem assustado semana passada, né? Com tudo isso que estava acontecendo. E aí é um turbilhão de informações. Eu fiquei um dia assistindo a televisão e para mim era o fim dos tempos, ia acabar o mundo, já estava desesperado, não sabia o que eu ia fazer. A princípio, em relação ao coronavírus, certo? Isso mesmo. Para a gente já ajudar os nossos amigos que às vezes também está desesperado. Qual que é o primeiro recado em relação ao coronavírus? Tá, então vamos fazer uma metáfora aqui. Vamos imaginar que nós vivemos num país e esse país vai ser atacado por uma força externa. O que a gente precisa ter nesse país? Um exército, para poder nos defender e não impedir que esse inimigo entre no nosso país e tome conta. Então, basicamente, essa metáfora que a gente vai usar. Então, teoricamente, o vírus é um inimigo que vem e tenta se apossar do território. Então, quando nós entramos em contato com o vírus, nós travamos uma batalha. Como é que a gente sabe o efeito da batalha? São vários efeitos. A febre é uma delas. Então, no meio da guerra, no meio da guerra não tem fogo, não tem tudo isso aí, então nós temos uma batalha. A febre é uma garantia da batalha. Tanto que, às vezes a pessoa fala, eu nem consigo fazer febre, um idoso. Ele não tem nenhum exército bom para poder fazer febre. Alguns homeopatas dizem que crianças que fazem febre é importante deixar, porque a febre também é curativa. Então, são vários conceitos. Primeiro, então existe aí um inimigo? Existe. Ele vai atacar? Pode atacar. Ele vai ganhar a guerra ou vai perder a guerra? Esse é o princípio inicial. Qual que é o nosso exército de defesa? É o tal do sistema imunológico. Quanto melhor tiver o nosso exército de defesa, mais esse inimigo vai ser derrotado mais facilmente. Quando pior estiver o nosso sistema imunológico, esse inimigo ganha. É como se fossem duas forças contrárias. E aí a gente precisa ver como é que está a nossa força. Eu queria trazer isso. Então, também estou acompanhando bastante, vejo também muitas controvérsias, uma pessoa falando uma coisa, falando outra, e então a gente precisa olhar o seguinte. Quem é o pessoal do grupo de risco? Bom, o grupo de risco é idoso? Depende. Eu sou considerado idoso, eu já passei dos 60. Eu não me considero no grupo de risco.
Por quê? Porque eu não tenho nenhuma doença e eu preservo o meu sistema imunológico. Isso não quer dizer que eu não posso ser atacado pelo vírus. A proposta que eu faço comigo é, como é que eu vou deixar o meu sistema imunológico, o meu exército de defesa, mais forte para quando eu entrar em contato com o vírus, ele não me derrote. Entendeu? Tá ficando claro essa visão? Sim. Então, como é que a gente vai fortalecer o nosso exército de defesa? E isso eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas importantes. Então, quem é que eu considero os grupos de risco? Aqueles que têm o sistema imunológico um pouco mais deficiente. Daí não importaria muito a idade, porque vamos encontrar pessoas com 70, com 80 anos, com sistema imunológico bom e vão enfrentar isso numa boa. Hoje eu recebi no WhatsApp um senhor de 101 anos da Itália, que ele passou pela gripe espanhola e agora já está se recuperando do Covid-19. Quer dizer, então o sistema imunológico dele está dando conta. Então, mais importante talvez falar, é idade, não é idade e tal, por que fica preso? Na minha opinião é quem tem um sistema imunológico um pouco mais deficitário. Ou que conhece, que sabe disso, por exemplo, que tem alguma doença, né? Alguma doença crônica, alguma doença debilitante, ou que está passando por uma fase mais debilitada, ou mesmo que não conhece, mas não lida bem com o sistema imunológico. E esse é o ponto mais importante, porque quem já sabe que tem uma doença, alguma coisa, já sabe que está, entre aspas, no grupo de risco. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho nada. E as pessoas que vêm muitas vezes me procurar, a gente está aqui falando, ó, em termos de saúde, você está debilitado. Como é debilitado? Né? Então, eu gosto de uma metáfora assim, Robson. Vamos pensar como se nós fôssemos uma empresa. Tá? Uma empresa, vamos pensar assim. Então, a gente tem, numa empresa ou na tua casa, você tem uma certa contabilidade financeira. Né? Então, se você ganha mais do que gasta, o que hoje em dia é quase exceção, né? A maioria gasta mais do que ganha, mas em termos de corpo, se eu ganho mais do que eu gasto, eu tenho um lucro. Se eu tenho um lucro, meu corpo está com um processo adimplente, que a gente fala, quer dizer, você está positivo, você não está devendo. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu estou inadimplente, eu estou devedor. Ora, se eu estou devedor, eu estou pagando juros, não é assim no banco, nos juros? Quando eu pago juros, eu tenho sintomas corporais. Né? Por exemplo, rapidamente, um grande exemplo, a obesidade. A obesidade é uma inadimplência orgânica. Então, todo obeso, ele está devendo para o corpo, e o corpo está reagindo como? Guardando gordura. E essa inadimplência, claro, se um país está inadimplente, está devedor, ele não tem um exército muito forte. Entenderam? Quer dizer, se nós não estamos no sistema orgânico, no sentido de estar ganhando mais do que gastando, eu estou com o sistema imunológico bom, mas se eu estou gastando mais, o meu sistema imunológico, que é o que eu tenho que pagar, entre aspas, para o meu exército, que é o meu sistema imunológico, eu fico mais deficiente. E é esse ponto que a gente vai aprofundar aqui. Tá ficando claro? Certo, então, ó, eu já vi até algumas perguntas ali, a Janaína perguntou, como que melhora o sistema imunológico das crianças? Nós já vamos conversar um pouco disso. Só para vocês entenderem, não precisa de desespero, desde que você prepare a sua tropa para enfrentar todo e qualquer tipo de doença. E a sua tropa se chama sistema imunológico. O que acontece que as pessoas se desesperam? Vai faltar leito no hospital para atender as pessoas. Mas o detalhe principal é, se nós cuidarmos melhor do nosso sistema imunológico e também orientarmos as pessoas a cuidar melhor do sistema imunológico, vai facilitar quem realmente tem deficiência a ser cuidado lá no hospital. Então vamos fazer a nossa parte de primeiro nos esclarecermos, para depois passar essa informação adiante. E quem precisar, o doutor aqui está atendendo online, não é isso? Isso, agora houve uma autorização do Conselho Federal de Medicina, até por causa dessa situação, de a gente poder fazer consultas online, né, para poder atender o pessoal que tem medo de sair de casa, não tem condição. Então a gente está fazendo isso aí justamente para ajudar. Meus pacientes já sabem disso, já estão entrando em contato. Certo, então pode fazer as perguntas aí, a Janaína já fez uma, nós vamos responder aqui, e algumas coisas específicas pode, às vezes se não der para nós respondermos aqui, depois pode fazer o contato direto com o doutor aqui. Nós temos inclusive um canal agora, que eu tenho colocado vídeos,
E ali você vai poder também deixar algumas perguntas que a gente entra e responde quase todo dia, né? O meu canal é Saúde Funcional Vida Plena. Então, aí a gente vai conseguir, já tem os vídeos lá falando de depressão, de ansiedade, e eu vou colocar um também sobre o sistema imunológico lá. Mas é que a gente já vai colocando os vídeos e vai deixando. Saúde Funcional Vida Plena. Ali eu vou poder responder algumas coisas para vocês também. Certo? Então, anota aí, Saúde Funcional Vida Plena. Eu passei os últimos dias assistindo, realmente as informações são valiosas. Então vamos lá. Tem gente ali também perguntando se vitamina C ajuda. Vamos entrar tudo nisso. Outra pergunta, qual o melhor método para aumentar o nosso sistema imunológico? Então vamos lá, vamos entrar agora na guerra. Vamos preparar o nosso exército para você ficar tranquilo que nós vamos passar por essa pandemia muito melhor do que entramos, combinado? Então vamos lá, doutor, é o seguinte, a maioria de nós está em casa, eu me incluo nisso, e aí em casa tá lá minha esposa linda, maravilhosa, a Cris, que ela tá assistindo você ali, e ela faz aqueles bolos gostosos, nossa, ela fez um bolo de coco bem docinho, né? Faz aquele estrogonofe bem gostoso e tal, e a gente fica em casa e acaba tendo essas gordices, né? E o senhor acabou de falar assim, olha, quem engorda começa a estar devendo na questão da saúde, então aqui eu já fiquei preocupado, né? Então, Dr. Rubens, orienta nós aqui o que nós podemos fazer para melhorar o nosso sistema imunológico. E aí eu acredito que também já pode responder até o da Janaína em relação às crianças. Né? Então vamos lá. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Eu tenho 2 adultas e uma filha de 7 anos. Nunca tomou antibiótico. Nunca. Até hoje. As gripezinhas ela resolve em 12 horas. Qual é a questão? Então nós vamos falar de sistema imunológico em vários níveis, tá? Vamos falar no nível orgânico, no nível físico, vamos falar no nível emocional, vamos falar no nível mental e no nível espiritual. Essa é a proposta. Vamos começar mais básico, a parte orgânica, a parte material. Tudo que entrar no nosso organismo e ele não reconhecer, ele vai considerar como inimigo. Tudo bem? Não é assim que funciona? Se entrar um pessoal na fronteira do Brasil aí, sem motivo nenhum, sem vai entrando, ele é considerado inimigo. É assim que funciona. Se um avião entrar no espaço aéreo, eles vão falar, o que você está fazendo aí? Se identifica, senão a gente abate você. O nosso corpo é assim. O que entra no nosso organismo e ele não reconhece, ele vai entender que é inimigo. Em entendendo que é inimigo, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma guerra frontal. Vai ter uma guerra. Bom, como é que as coisas entram no nosso organismo, fisicamente falando? Pela pele. Tá, pela pele nós temos 3 camadas de célula. Para entrar alguma coisa por aqui até entra, mas é mais difícil. Né? Por exemplo, quando você toma banho quentinho, né? Fica bem quentinho, aquele banho pelando, os poros abrem. Um pouco do cloro que tem na água entra por aqui também. Nós vamos falar disso mais para frente. Então o cloro entra, o cloro é considerado inimigo também. Vai atrapalhar o nosso sistema interno. Mas o principal que entra pelo nosso corpo orgânico é por onde? Pelo sistema digestório, pela digestão. Então, se eu como alguma coisa que o meu organismo não reconhece como amigo, ele vai o quê? Naturalmente, ele vai criar uma briga. E aí temos um conceito importante para passar para vocês. Por quê? Como é que precisam entrar os alimentos no nosso organismo? Então tem um dado técnico que é muito importante. O nosso sistema digestório, principalmente o intestino, porque a gente faz o seguinte, come, mastiga mais ou menos, não mastiga direito. Quando chega no estômago, o estômago tem uma função importante. Ele joga um ácido, joga enzimas para quebrar esses alimentos, para que eles fiquem em partículas muito pequenas, chamadas peptídeos. Então, um peptídeo tem que ter no máximo 3 microgramas. 3 microgramas, quer dizer, um alimento quebrado, até 3 microgramas, 1 micrograma é 1 milímetro dividido por 100. Então você pega aí na tua régua, 1 milímetro, divide por 100, é o tamanho de 1 micrograma. Nosso intestino aceita, naturalmente, até 3 microgramas. O que for acima de 3 microgramas, ele não identifica como alimento. Vou repetir porque isso aí é uma base técnica, é simples de entender, mas é importante. Todo alimento que entrar no nosso organismo acima de 3 microgramas,
não é reconhecido pelo nosso sistema imunológico. Aliás, 70% de toda a nossa tropa, como você falou, tropa foi legal, toda a nossa tropa do sistema imunológico, 70% está no intestino. Qualquer alteração do sistema imunológico, você pensa em intestino. 70% está no intestino. Por quê? Porque a fronteira. É óbvio. Aliás, nosso corpo é muito inteligente, né? Se a gente entendesse a inteligência corporal, é claro, onde está a fronteira? O que nos divide do mundo de fora? O nosso intestino. O nosso intestino, se você abrir o nosso intestino, o intestino do ser humano, cabe numa quadra de tênis. Você vê o tamanho que é o nosso intestino. Então, é uma fronteira. Essa fronteira principal, por isso que o intestino é considerado o segundo cérebro. Ele separa, está lá na fronteira, você entra, você não entra, você entra, você não entra. Esse entra, não entra, é uma espécie de peneira que nós temos no intestino, que separa o que pode entrar, o que não pode entrar, por tamanho. Por tamanho. Então, tem algumas coisas que nós comemos, que o nosso sistema digestório não consegue quebrar. Não consegue quebrar, não consegue dividir. Então imagine que vem um alimento já no estômago, só que não foi quebrado, o estômago não quebrou. Ele chega grande no intestino, 30 microns. 30 microns é muito pequeno, mas é grande de acordo com a peneira do intestino. Se o nosso intestino, e aí vem o fundamental, que faz uma divisão muito grande em termos de alergias, pessoas que têm alergias, elas confundem, não tenho alergia a isso, não deu nada no exame. Isso não é alergia, a gente chama de intoxicação. Por quê? Se um alimento não for quebrado e o nosso intestino, que é essa peneira, não estiver perfeito, não estiver saudável, estes poros aumentam de tamanho. Podem chegar a 300 microns. Vamos lá. Você pega um coador de café. Você pega e fura mais os furinhos. Põe um furinho maior. Põe um pó, joga água. O que vai acontecer? Vai cair no pó de café. Vai estragar o café. Esta é a ideia. Se o intestino tiver com aumentos destas porosidades, isso chama síndrome do vazamento intestinal, ou em inglês leaky gut. Isso, leaky gut. Se você jogar leaky gut, você vai entender, vai ter vídeos e tudo mais. Vai deixar, entre aspas, entrar no nosso organismo partículas alimentares maiores que 3 microns. Estas partículas imediatamente acionam o sistema de defesa do intestino. É como se entrasse um inimigo por uma fronteira e nessa fronteira falasse, entrou inimigo, o exército tem que ir lá. E isso causa o quê? Desgaste do sistema imunológico. Por quê? Porque você está comendo coisas que o teu organismo não reconhece e tem que acionar o sistema imunológico. Basicamente, nós precisamos tratar do intestino. Mas tratar do intestino, ao mesmo tempo, tratar da dieta. E aí tem alguns alimentos básicos que agridem o nosso intestino, aumentando essa tal da permeabilidade, dessa porosidade. Basicamente, são alguns alimentos. Então, o primeiro deles é um que todo mundo acredita que é bom para o ser humano, mas se você estudar, se você pesquisar na internet, você vai encontrar muita gente conversando cientificamente, explicando o leite de vaca. A caseína, que é a proteína do leite de vaca, e a lactose não são digeridos adequadamente pelo nosso organismo. Então tem pessoas que falam, sempre tomei leite e nunca tive problemas. Porque o seu intestino estava segurando as pontas. Porque a molécula passa pelo estômago grande, o intestino segura. Então não entra muita molécula de lactose e de caseína, não trazendo problemas. Aí você tem um problema qualquer, uma infecção, você tem uma inflamação, aí você agride o teu intestino. Então, anti-inflamatórios, antibióticos, muito álcool, muito açúcar, agridem o intestino, aumentando essa porosidade. Quando você toma, então, o leite, que tem a caseína que não é digerida, que é a lactose que não é digerida, ela vai entrar no nosso organismo como uma partícula inimiga. Eu costumo dizer para alguns meus pacientes assim, você tem gripe constante? A pessoa fala, eu tenho gripe sempre, gripe constante. Eu pergunto, tem febre ou não tem febre? Sem febre.
Tem coriza, tem muco, tem dor no corpo, mas não tem febre. Falei, então, grande probabilidade de não ser gripe, de ter uma reação de gripe, porque o organismo reage como se fosse uma gripe, mas porque ele está sendo agredido por uma partícula alimentar não digerida. E a reação é muito parecida com a gripe. Então você pode ter uma intoxicação por alimento, não é aquela intoxicação que você conhece que fica vermelho, que tem diarreia, não, é uma intoxicação que parece uma gripe. E aí são muitas as patologias funcionais, quer dizer, não são doenças, mas são mau funcionamento do organismo causado por esses alimentos. Então, basicamente, o que eu sugiro neste momento, se possível diminuir ou até parar, para deixar o teu sistema imunológico mais fortalecido, leite e o tal do glúten. O glúten é uma proteína do trigo, principalmente. E por que eu comia esse pão antigamente e não tinha problema? Porque mudaram a genética do trigo. Houve uma mudança do trigo, genética, aumentando 400% de glúten. Esse aumento maior de glúten está causando grandes problemas e grandes doenças. É só você jogar. Você tem enxaqueca? Você abre o Google, abre o net, foi lá. Enxaqueca e glúten. Você vai encontrar muito. Você tem algum conhecido que tem uma criança com TDAH, transtorno de déficit de atenção, autismo, hiperatividade? Coloca lá, hiperatividade e glúten. Você tem alguém que tem dores articulares, que não acha o diagnóstico? Joga no Google, dor articular e glúten. Você vai encontrar muito disso aí. E aí, se você quiser, tem livros, né? O Barriga de Trigo é um livro fantástico, escrito por um cardiologista. Ele fala até de problemas cardíacos, como arritmia cardíaca causada pelo glúten. Já encontrei pacientes com arritmia cardíaca, tirou o glúten e ficou bom. Então, muitas doenças. Nesse livro, o Barriga de Trigo, ele cita de pessoas com esquizofrenia, internados em hospitais psiquiátricos, quando tiraram o trigo, eles melhoraram. Então, o trigo, a aveia também, eu sei, a aveia também, centeio e cevada, aí entra a cervejinha. Por isso que tem gente que fala, toma cerveja, me estufa. Por quê? Quando você come glúten, o glúten, o leite, ele aproveita, digamos assim, os buraquinhos abertos do intestino para entrar. O glúten é pior. O glúten tem uma substância chamada zonulina, que abre os porinhos do intestino, agride o intestino. Então, esses alimentos vão fazer com que o sistema imunológico tenha que se defender desses inimigos. Você tem que deixar o sistema imunológico para se defender do que precisa, não disso. Então, neste momento, a orientação é assim, evite estes alimentos. Mesmo que você se sinta mal no começo e tal, mas o teu organismo vai trazer uma reação. E tem gente que tira, ele fala, quando eu como, depois piora. Lógico, você está batendo, e teu organismo não reage, não tem força para reagir. Você tira, opa, ele vai ganhando força, vai se fortalecendo. Quando você põe de novo, ele vai lá e agride. Aí você se sente mal. Então, para a gente começar a ajudar a nossa tropa. Primeira coisa, leite. De vaca. De vaca. Evitar. E aí, quem vive de leite, desde criança bebe leite, o que faz, doutor? Leite vegetal. Tá aí, ó, a dica, leite de vegetal. Aí tem amêndoas, castanhas, leite de coco. O leite de coco em pó é uma delícia. Você pode fazer em casa leite de amêndoas. O de soja, não muito, porque o soja também tem transgênico e tal, tem um pouco de hormônio. Mas os leites vegetais, leite de arroz, é fantástico. O glúten, certo? E aí, como é que podemos fazer agora? Olha, hoje tem pão sem glúten, tem massa de pizza sem glúten, tem macarrão sem glúten. Então, tudo bem. Algumas nutricionistas questionam, isso tem muito açúcar. Sim, mas nós não estamos falando agora da questão da glicemia, nós estamos falando da questão do glúten em si como um agressor. Macarrão sem glúten, macarrão de arroz, você vai encontrar macarrão de milho. Então, tem bastante alternativas. Hoje mesmo, um paciente me falou que tem um supermercado aí que tem uma prateleira só de produtos sem glúten. Um supermercado grande, prateleiras só de produtos sem glúten. Pronto, então já fica aí essas duas dicas aí. A Janaína tinha me perguntado ali, como é que eu melhoro o sistema imunológico das crianças? Então já tá aí, ó, o leite e o glúten. E ela falou também ali, doutor, que ela tá com rinite, tomou a vacina da gripe, piorou. Se ela diminuir leite e glúten, pode melhorar? Não, tem muitas crianças, eu não sou pediatra, mas eu acabo atendendo algumas crianças que os pais trazem com homeopatia. O que eu venho percebendo?
quando você faz a mudança de dieta, a criança melhora o sistema imunológico. Tem criança que todo mês precisava ir ao pediatra, tomar antibiótico, essa coisa toda. Eu falei, ó, restringe o leite, restringe o glúten, vamos fazer um teste. Ah, mas eu fiz o exame e não deu nada. Veja, nós não estamos falando da questão de uma alergia, nós estamos falando de uma questão mecânica, de intoxicação. Em vez de fazer muito exame, tira e observa, tira e observa. Tem gente que tira e fala, nossa, é outra criança. É outra criança. Hoje mesmo, o paciente falou, nossa, meu filho era agitado, não sei o quê. É outra criança. A escola percebeu que ele melhorou, porque mudou a dieta. Então isso vai melhorar muito a tua rinite. Agora, veja, a vacina é recomendada, no sistema da OMS, tudo bem. Mas você está injetando ali um novo, está ativando o teu sistema imunológico. Percebe? Então a ideia é assim, você vai, claro, vai ativar o sistema imunológico, mas se o seu sistema imunológico estiver já brigando com outras coisas, é como se você está pondo mais gente para brigar com ele, né? Porque a vacina é o vírus atenuado, né? Enfraquecido, para ativar o teu sistema imunológico. A minha pergunta é, se você tiver com o exército sobrando, tudo bem, vem uma briguinha lá, tudo bem. Mas se você já não tiver com o sistema imunológico bom, como é que vai ficar essa briga com um novo vírus atenuado? É uma pergunta que eu me faço. Então as perguntas fazem, toma vacina ou não toma? Eu falo, olha, depende de como você está, né? Porque se você tiver já com o sistema imunológico baixo, não sei se agora é o momento de pôr mais um inimigo aí para você ter que aprender com ele. Então isso é um conflito. Embora existam muitos trabalhos que ajudam, tudo bem. Então cada caso é um caso, veja bem. Ótimo, aí nós falamos aqui, vamos melhorar a nossa tropa, o nosso sistema imunológico. A parte orgânica já fizemos alguns comentários. E o foco aqui não é esgotar o assunto, que tem muita coisa dentro desse assunto, mas já começar um trabalho de mudança. E o segundo ponto? Não, vamos um pouquinho mais para o orgânico ainda. Vamos lá. O que você pode suplementar? Acabei de ver um trabalho agora, a gente já sabia disso, o Dr. Gali, da Escola Paulista de Medicina, já vem falando, vitamina D. Vitamina D é fundamental. Acabei de ver um trabalho agora, porque eu estou ligado nisso aqui direto, né? Muitos grupos médicos e tal, que perceberam que muitos pacientes da Itália que tiveram gravidade do processo, porque estavam com vitamina D muito baixa. Lá, não pega sol e é inverno. Tá? Então, basicamente, vitamina D é fundamental. Tome sol todo dia, entre no sol. Aproveita agora, vai no terraço, vai em algum lugar que não tem ninguém. 15 minutos de sol, o sol forte, entre 11 e 1 da tarde, né? Todo dia. Pode suplementar? Pode suplementar. Fale com o seu médico para você suplementar a vitamina D. É fundamental a vitamina D mais aumentada para que a gente possa ter uma melhora do sistema imunológico. Isto é importante. Tá bom? Então, olha a dica aí. Para evitar prejudicar leite e glúten, ok? E para fortalecer o sol. Tomar o sol, vitamina D. E aí, existem diversas formas disso. Então você que está em casa aí, pensa assim, poxa, eu estou confinado aqui, mas você tem que pelo menos ir para a janela tomar o sol. E existem outras possibilidades de você receber esse infravermelho longo benéfico, certo? Exatamente. Pelo menos que eu li, o vírus, ele é pesado, né? Quando você espirra ele cai no chão, ele fica durando, mas o sol mata. O sol mata. Então, outro dia eu fiz compras no mercado, né? Fui lá, peguei os saquinhos plásticos, antes de pôr no carro, tinha um estacionamento lá, eu deixei tomando sol, tudo que eu comprei tomando sol. O sol esteriliza. O sol, além da vitamina D pra gente, ele pode esterilizar também o vírus. Pelo menos eu vi que ele, em temperatura alta, mal. Por isso que fala para se colocar também calor, né? Então, existem alguns tratamentos de calor. Então, sauna, por exemplo, pode ajudar. Preferível sauna seca. Então, calor, o aquecimento. Tem tratamentos de hipertermia específicos que são feitos para ajudar também. Veja, nós estamos vivendo uma situação de um vírus completamente diferente, que faz uma mudança muito rápida, por isso que tem dificuldade aí de encontrar, mas ele tem certas fragilidades. O calor é uma delas. Por isso que eu estou aqui vibrando, torcendo, rezando, para que a gente não tenha no Brasil respostas iguais que a gente tem em alguns países, porque nós estamos ainda no calor, né? Graças a Deus, nosso inverno aqui é fajuto, né? Tem calor, quem sabe que nós tenhamos um inverno calorento, como nós já tivemos em outros anos. Então, o calor ajuda. Outra coisa bem natural que pode ajudar, é que tem algumas pessoas que já, no nosso programa de rádio, tem programa de rádio também semanal, a gente sempre fala isso.
Simples. Um dente de alho. Você pega um dentinho de alho, descasca o dentinho de alho e toma como se fosse um comprimido. O alho é excelente para o sistema imunológico. Quer pôr no alimento? Põe no alimento, tudo mais. Ah, mas é ruim? Não, você não vai mastigar. Você vai engolir. Aí você não vai ter gosto nenhum. O alho vai ajudar muito. Existem cápsulas de alho também que você pode encontrar em farmácias de manipulação. Mas estou falando uma coisa simples, barata, qualquer um pode, o alho é barato. Você pega uma cabeça de alho, tem vários dentes, um dentinho todo dia de manhã ajuda. Muita água, porque a gente vive num aquário. Você sabia? Nós somos um aquário. Imagina um aquário. Imagina um aquário. Tem os peixinhos lá, aí você começa a jogar Coca-Cola, né? Hambúrguer, açúcar. Como é que vai ficando esse aquário? Então a gente precisa limpar esse aquário todo dia. Muita água. E quanto mais alcalina, melhor. Ou uma água magnetizada, alguma coisa assim que dê mais força. A gente tem alguns produtos que magnetizam a água e a gente tem observado antes e depois da pessoa tomando essa água como melhora a agregação das células. Então é muito interessante também a gente poder utilizar vários desses produtos que existem que magnetizam a água. Tem vários aí no mercado, você pode procurar. Certo? Então, fica aí para essas dicas, para nós fortalecermos o nosso sistema imunológico. Então, falamos do orgânico, mais alguma questão em relação ao orgânico? Tem, mas agora tá bom. Tá bom. Para começar, certo? E o próximo item é? Emocional. Emocional. Gente, eu fiquei deprimido, eu fiquei chateado. Fala a verdade, eu até comecei a tossir e eu vi que era emocional. Depois que eu conversei com o doutor aqui, ele me tranquilizou, a tosse passou. Doutor, como que a gente lida com esse fluxo de informação batendo muito na parte emocional? Tá, então duas coisas que você fala, fluxo de informações. Nós vamos falar de fluxo de informações no item mais para frente, mas vamos falar agora. Como é que nós temos emoções e sentimentos? Emoção. Quando eu tenho, alguém vem e me dá uma agressão, me fala alguma coisa, na hora eu tenho uma emoção, põe a raiva. Eu não tenho controle sobre as emoções. Eu preciso aprender a administrar sentimentos. Sentimentos são o que a gente absorveu da emoção e guardou. Então vamos lá. O Robson veio e falou uma coisa que me magoou, que me deixou constrangido, com raiva e tal, e eu guardei aquilo, eu fiquei magoado. A mágoa virou sentimento. Esse sentimento, mágoa já diz, água parada. Se você deixar água parada, além de dengue, você vai ter muitas coisas. Então, quando eu tenho um sentimento, o sentimento é uma má água, né? Por exemplo, que está guardado dentro de mim. Qualquer situação parecida, se chegar alguém de óculos bonito perto de mim, como o Robson assim, eu já vou lembrar aquilo que ele falou. E aí vai acionar o que? O sentimento. O sentimento vai trazer a emoção de volta. Então veja como é interessante. Então a gente precisa aprender o que fazer com os nossos sentimentos. Então uma emoção é um fator externo, eu não tenho controle. Gera uma absorção interna que gera um sentimento, fica guardado esse sentimento. Se eu não administrar esse sentimento, se eu não modificar esse sentimento, se eu não der novo significado, mudança para esse sentimento, ele vai ficar lá. E cada vez que ele for cutucado, ele vai trazer emoção de novo. E aí a gente vai revivenciar uma emoção que tem nada a ver. Eu costumo dizer, o Robson falou uma coisa aqui que me magoou, por exemplo. Eu guardei o sentimento. Né? E fica lá. A cada situação parecida com aquela, vem de volta. Daqui 10 anos eu encontro com ele na rua, ele nem lembra que falou, que deixou de falar, mas eu tenho um sentimento, traz de novo a emoção. Então nós precisamos olhar esses nossos sentimentos e modificar. Então eu costumo dizer, Jesus trouxe uma das melhores terapias para melhorar o sistema imunológico. Uma das melhores terapias. Perdão. Mas como é assim? Fácil perdoar? Não é questão de fácil perdoar. O perdão faz parte de uma administração, de uma inteligência emocional. Então, por exemplo, quando eventualmente alguém me magoa, eu corro para que aquilo não fique guardado como um sentimento ruim. Então eu vou utilizar técnicas, ferramentas que eu utilizo, para rapidamente não deixar aquilo guardado como sentimento. Então eu perdoo, mas como que eu perdoo? Eu uso técnicas. Primeiro, toda vez que alguém faz alguma coisa para mim, que eu sinto que me magoei, eu preciso rever aquela questão. Primeiro, por que eu me magoei? Por qual motivo que eu me magoei? Por quê? Porque ele atingiu, isso você pode, olha, a minha experiência, eu tenho uma experiência grande, posso dizer para você que 99% das vezes, quando nós somos magoados por alguém,
É porque ele atingiu um ponto frágil no nosso emocional. Façam assim, peguem a mão de vocês, batam em cima. Dói assim? Dói? Não. Agora imagine, você passou a mão, ralou a mão, tirou um pedaço de pele aqui, e você está em carne viva, machucado. Aí você vai fazer a mesma coisa em cima. Vai doer? Vai. Então, para mim é básico, eu explico para a pessoa. Quando eu sou magoado, não foi aquilo que me machucou, não foi a agressão. A agressão ela não machucaria se não tivesse uma ferida. Eu posso dizer para você, 99%, com a minha experiência, que eu faço isso todo dia, quando alguém fala, tenho magoado, eu já vou, olha, foi magoado porque isso te pegou numa ferida sua. Quando você cicatrizar essa ferida, isso não vai te machucar. Então, olha que oportunidade que nós temos. Quando nós somos magoados por alguma situação, é porque aquela pessoa, com o que ela fez, ela atingiu, ela acertou uma ferida que precisa ser cicatrizada, que precisa ser trabalhada. Então, eu costumo dizer assim, que Deus manda pessoas nos mostrar aonde nós temos feridas para serem cicatrizadas. E essas pessoas a gente chama de pessoas que nos magoam. Então a pessoa me magoou, mas na realidade foi um sistema divino de trazer uma informação, alguma coisa que eu preciso cicatrizar. E é muito interessante, porque quando a pessoa identifica isso, fala, olha, e cicatriza, não dói mais. Então, a proposta é, como é que eu perdoo? O que aconteceu comigo foi uma proposta divina, cósmica, de me ajudar a cicatrizar questões que eu tenho no meu inconsciente, muitas vezes, e que eu cicatrizando, eu vou poder não ficar imune. Imune, de novo. Lembra da situação imunológica? Eu tenho uma agressão e aquela agressão consegue entrar dentro de mim e me fazer fragilizado. Ora, sistema imunológico e emocional. Quando eu cicatrizo as minhas feridas emocionais, eu fico imune àquela agressão. A pessoa vai poder falar aquilo, não vai me atingir mais. Porque tem coisas que as pessoas falam e atingem. Tem coisas que as pessoas falam e não me atingem. Por quê? Porque algumas eu tenho já o sistema imunológico protegido, outras não. E aí eu identifico. Então olha como o projeto divino que nós temos nos ajuda, identificando qualquer uma. E eu já vou dizer para você logo de cara. Aonde você vai buscar isso aí? Na tua primeira infância. Gestação, primeira infância. Tá? Então, se você quiser saber melhor disso aí, entra no meu canal. Eu estou falando lá sobre ansiedade. Eu vou dando umas dicas, porque eu tenho 3 níveis de ansiedade que eu classifico. Né? Eu não vou falar, vou deixar de segredo para o pessoal aqui no canal. Saúde funcional, vida plena. Lá, o vídeo de ansiedade, eu classifico 3 tipos de ansiedade. As pessoas estão vendo, já estão se identificando. A emocional, você vai ver lá. E trabalha a questão da primeira infância. Geralmente está lá. Então, as feridas são abertas na nossa gestação na primeira infância, ficam abertas. O projeto divino que nos quer saudáveis, nos quer fortes, vai lá e põe pessoas para acertar a ferida. Fala, bom, então eu costumo dizer, em vez de você dizer assim para alguém, você me machucou, você diga para a pessoa, pô, você acertou bem na minha ferida. Olha como é diferente. A própria pessoa vai falar, não, eu como te machuquei? O que eu falei não era para te machucar. Quando você fala, você acertou bem numa ferida. Isso é bom entre casais, né? Porque casal, Deus ajusta os casais justamente para não ficar tocando a ferida dos outros. Entendeu? Isso é, casamento no nosso planeta é assim, acertar a ferida um do outro até conseguir cicatrizar todas. E são muitas. Certo? Aí quando vem, você aproveita e fala para a pessoa, isto que você faz, ô marido, né? Porque geralmente é marido, né? Ô marido, isso que você faz, acerta uma ferida que eu não conheço ainda. Por favor, eu sei que você não faz nada para me machucar, mas esse pequeno estímulo que você faz, acerta uma ferida que dói muito em mim. Se você puder fazer diferente, enquanto eu não consigo cicatrizar, eu vou me sentir melhor. Não é melhor? Não é? Fica mais fácil assim? Então vamos lá. Nossa, caiu várias fichas aqui nesse cenário aí. Então é o seguinte, eu acabo tendo um sistema imunológico fragilizado a partir do momento que eu tenho questões emocionais a serem trabalhadas, certo? Uau! Então é o seguinte, para eu combater melhor o coronavírus,
eu preciso trabalhar minhas emoções. Precisa. Perdoar. Perdoar. Então, um exemplo. Eu fiquei ansioso. Meu Deus, o que vai ser agora? Como é que vai ser as coisas daqui pra frente? O cenário econômico e tudo mais. E aí eu comecei a ficar ansioso. E agora? E agora? E agora? Para. E agora? É isso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de ansiedade, né? Porque eu acho que todo mundo vai nesse momento. Tem alguém ansioso aí? Olha. Olha, eu sempre fui muito ansioso, né? Só que hoje eu me considero 10% do que eu era. Tão ansioso que eu nasci de 8 meses, né? Pra você ver que eu já falei, 9 é muito, vamos lá. Mas eu percebi que a ansiedade é nível psicológica, porque as outras duas você vai ver lá no meu canal. A ansiedade psicológica é assim, eu tenho medo do futuro, porque ansiedade é anseio é receio. Alguém, por exemplo, falaria para mim assim, olha, eu estou com uma ansiedade da reunião da semana passada. Existe isso? Não existe. Então essa ansiedade é sempre do futuro. E por que a ansiedade do futuro? É medo do futuro. E por que tu tem medo do futuro? Tem gente que vem aqui, estabilidade material, não tem problema de dinheiro, família sem problema e tem medo do futuro. Eu falo, por quê? Porque você teve um trauma em algum momento da tua vida, onde ali realmente você teve um problema sério de futuro. Você teria um risco de futuro muito grande. Isso você ficou traumatizado, ferida. Então hoje você vive qualquer situação acerta a tua ferida. Geralmente está lá na infância, muitas vezes na gestação. Trabalho muito a questão da gestação aqui, não? Porque eu faço uma mistura nas consultas, trabalhando muito a parte emocional, porque eu não consigo identificar uma doença sem olhar para a parte emocional, né? Então, então nós temos ansiosos agora porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então vamos lá, vamos fazer o que eu faço comigo muitas vezes. Você já passou por algum problema? Sim. Você já passou por problemas sérios na tua vida? Já passei. Você já passou por problemas desesperadores na tua vida? Já passei. Tá. Quando você olha agora para tudo que você passou, qual problema você não resolveu? Não, eu resolvi todos. Todos. Bom, então, pelo menos, se a gente olhar do ponto de vista estatístico da nossa vida, né? Que eu fico me trabalhando também. Bom, estatisticamente, eu já tive problemas sérios, dos vários níveis, de doença, finança, casamento, tudo. Todos eles foram resolvidos de uma forma ou de outra. Bom, você que morreu não resolveu, mas de uma certa forma resolveu pela morte, mas tudo bem. Você que está vivo aí, você tem que olhar. Né? Mas a morte não resolve. Aí depende do conceito, mas tudo bem. Então, já resolveu, você está aí, você viveu. Então, estatisticamente, se todos os problemas graves que você passou, em vários níveis, em várias crises, eu tenho certeza que você passou. Porque não tem ninguém que chegou até mim hoje em dia que não teve um problema. Todo mundo passou. Resolveu? A minha pergunta que eu faço é assim, por que este também não vai ser resolvido? Se todos foram resolvidos, estatisticamente, este também vai ser resolvido. Como? Eu não sei. Você sabia como você ia resolver os outros? Muitas vezes você não sabia. Veio o resultado? Veio a solução? Veio. Às vezes a solução veio de um jeito que você não sabia. Então, a melhor maneira de lidar com isso é, estatisticamente, eu sempre resolvi todos. Eu não sei como, mas a vida vai me trazer uma solução. Ponto. Eu não sei qual, mas a vida vai trazer uma solução. E aí depende muito assim. Quanto mais ansioso, desesperado, menos eu vejo a solução. Quanto mais eu fico tranquilo, apostando mesmo que vai ter solução, mais eu posso ver a solução. Tá? E aí nós estamos vivendo uma situação que não é individual, é coletiva. Né? Então é uma coisa diferente para o planeta. E eu entendo que Deus não desampara. Nós vamos ter algumas dificuldades, algumas questões, mas as soluções virão. Até para dar uma dica, por exemplo, nós no Brasil já estamos sabendo que esse remédio novo usado para malária, a cloroquina, com a azitromicina, tem dado bons resultados. Eu tenho aqui acompanhado pacientes que estavam internados no hospital, idosos, graves, saíram. Então, já está havendo uma solução interessante, já estão fazendo pesquisa, então já tem uma solução que não tinha ainda lá na China ou na Itália. Então, já tem coisa, a vida já está trazendo outras alternativas. Existem outras alternativas ainda, fora, digamos, da medicina mais convencional, que infelizmente, quando é uma medicina que dita complementar ou alternativa, nós temos muitos bloqueios, mas existem muitas coisas. Então, quanto mais tranquilo a gente ficar, no sentido racional, estatisticamente vai resolver.
Eu não sei como. Todos sempre foi resolvido. Então eu vou agora me colocar nessa questão. Então, eu vou dizer para você assim, como que a minha ansiedade eu consegui dar uma aliviada. Eu escrevi a frase, isso também passa. Então, quando eu ficava preocupado com o futuro, ansioso pelo futuro, eu li a frase lá, isso também passa. Então, se você estiver ansioso, fica essa dica aí, ó. Isso também passa. Como vai passar? Fica tranquilo, mas isso vai passar. Eu costumo dizer que quando você vai para um lugar que você não conhece, você usa o Waze, né? O Waze, ele usa o quê? Satélite. O que é satélite? É uma estrela que o homem colocou lá fora do planeta. E quando você põe o Waze, ele vai lá e de lá vem a informação. Se você seguir o Waze, você chega lá. Não é assim que funciona? Digamos que nós pudéssemos imaginar que existe um Waze divino. Porque uma das coisas que eu venho aprendendo muitos anos, né? Porque a gente conversa muito, eu gosto de conversar e vai aprendendo muito com os pacientes. Eu falo, você gostaria de tal coisa? Ah, eu gostaria muito desse objetivo, dessa meta, a gente como coaching usa muito isso, mas eu não sei como. Então o como é com o Waze, né? Onde você quer ir? O Waze vai te perguntar, aonde? Não é assim? Você tem que escrever, fala para ele, eu não vou dizer, né? Que nem aquele espião português que desceu no Brasil aqui, o taxista falou, para onde? Falou, não vou te contar, né? Então, desculpa os portugueses, é só aquela piadinha básica, mas, então você tem que falar para o Waze para onde você quer ir. O como, o Waze te manda. Não fica questionando o Waze, mas eu... Não, então, confia ou não confia? No Waze você precisa confiar, e a gente confia. Então, o Waze divino. Onde que eu quero? Eu quero tal coisa. Joga para o Waze divino. Deixa o Waze divino nos levar. É uma maneira de trabalhar também melhorando a ansiedade. E mesmo que eu não sei como, mas o Waze divino vai me dar as dicas. Agora, é lógico, se você escreve no Waze lá, tal, no celular, e não olha mais seu celular, você não vai saber. Então, como é isso? É por um olhar, que eu costumo dizer, que é um olhar um pouco diferente, para a gente entender como funcionam os sinais divinos. Por exemplo, eu tenho sinais divinos no meu carro. Muitas vezes acontece uma coisa no meu carro, eu fico olhando para aquilo lá, falei, isso é um sinal divino. Como assim? É uma informação que vem de uma maneira para eu prestar atenção naquilo. Né? Aquilo, por exemplo, esses dias, o meu farol do carro direito, o farol médio, queimou. E é um carro importado, difícil de achar, tudo bem. Eu fiquei pensando, o farol alto tá bom. Bom, a iluminação, para que serve a iluminação? Para frente e futuro. O lado direito, o lado material. Quando eu penso em lado material, material, dinheiro e tal. Então o que eu vi ali? Que a médio prazo, a curto prazo, eu vou ter uma certa escuridão, vamos falar. Mas a longo prazo está perfeito. Então se eu ficar tranquilo e passar por esse curto prazo, dessa dificuldade material, a longo prazo está funcionando. Olha, é uma interpretação. Meu Deus, caiu mais fichas aqui. Gente, que sinais divinos estão aparecendo na sua vida e você não está percebendo? Fica antenado nisso. Então nós falamos aqui, né, da parte orgânica. Se você está gostando, curte aí, compartilhe, comente, certo? Manda lá para os seus amigos para assistir a gente. Então tem a parte orgânica, a parte emocional e... Agora eu vou falar um pouco do mental, né? Que isso você também é especialista, né? Quer dizer, como é que funciona essa questão do pensamento, da parte mental no sentido de regras? Eu vou lançar em breve um curso falando só sobre a questão de como a gente pode viver melhor. Baseado, sabe, Robinson, num livro que foi escrito por uma enfermeira, onde ela perguntava para os pacientes que estavam para morrer, não tinham como sobreviver, já tinham doenças graves, que iam morrer em 15 dias a 3 meses, o que mais eles tinham se arrependido. E ela catalogou esses arrependimentos, né? E um deles teria, por exemplo, me permitido ser mais feliz. E eu fiquei muito intrigado com isso aí. Como assim? Quer dizer, os pacientes estão no leito de morte, vão morrer, não tem jeito, já sabe a pergunta... E eles estão ali, não adianta dinheiro, não adianta nada, vão morrer. E um dos arrependimentos teria me permitido ser mais feliz.
Como que é isso? Eu fiquei meditando. Eu escrevi um e-book e estou montando um curso em cima disso,